Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jó, capítulos 7 a 10. Os capítulos 7 a 10 de Jó trazem a segunda parte da sua resposta a Elifaz e também a primeira fala de Bildade e a resposta de Jó que se segue. Portanto, esse trecho mostra a conclusão de Jó na sua fala quanto a Elifaz e também a repetição de Bildade das ideias da justiça retributiva e de como ele prega isso a Jó. E também Jó respondendo a Bildade e intensificando ainda mais seu sofrimento diante de Deus. Nessa segunda metade da resposta ele faz, Jó se afasta agora de seu amigo e dirige seu lamento diretamente a Deus. Ele começa expressando que toda a vida humana é marcada pelo sofrimento. Ele diz que todo homem ele trabalha para sofrer, que o fardo está sempre sobre o homem e que ele sempre sofre com as agonias desse mundo. Em seguida, Jó dirige seu lamento diretamente a Deus. Ele diz que é o homem para que tu lhes dês tanta importância, para que dês a ele atenção, para que a cada manhã o visites e a cada momento o ponhas à prova. Jó se lamenta, pois Deus está pesando a mão sobre ele e ele quer se ver logo livre de tanta agonia e tanto sofrimento. Em seguida, Bildade traz uma fala que faz coro àquilo que ele falou anteriormente. Ele diz: será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Isso mostra justamente a insensibilidade dos amigos de Jó, bem como também a sua visão distorcida sobre Deus, que acham que o sofrimento sempre é justificado pela ira de Deus, pelo fato de Deus ser justo e punir o pecado de forma imediata, de forma dolorosa. Eles veem um Deus rico em justiça, mas pobre em misericórdia. Esse erro é ainda mais intensificado pela visão que Bildade mostra em seguida. Se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. A própria conclusão de Bildade é essa: eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Para Bildade, a resposta para Jó não era buscar a Deus por misericórdia, mas sim tornar-se justo diante de Deus. Para Bildade, o sofrimento é uma causa direta da injustiça, do pecado de Jó. Para ele, apenas aqueles que pecam sofrem. E é justamente nesse ponto que Jó começa batendo no seu segundo discurso, na resposta a Bildade. Porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Essa é a fala de Jó que mostra justamente qual era o problema de Bildade. Não há ninguém que seja justo diante de Deus. Ninguém nesse mundo pode ser plenamente justo diante do Todo-Poderoso. E em seguida, Jó relembra Bildade de que Deus é todo-poderoso, de que todo o poder está nas mãos dele. Ele é quem arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que estás fazendo? Jó mostra justamente o poder que Deus tem nas mãos. Por isso, Jó diz que mesmo que ele fosse justo, ele não responderia a Deus. Pelo contrário, ele pediria misericórdia ao seu juiz. Ainda que ele fosse justo, a sua boca o condenaria. Embora ele fosse íntegro, o Senhor declararia culpado. No capítulo 10, Jó faz uma série de perguntas a Deus, destacando que Deus não compreende, porque Deus não é homem. O Senhor não tem olhos de gente. O Senhor não vê como uma pessoa. Os dias do Senhor não são como os dias de um mortal. Os anos dele não são como anos de um ser humano. Jó então reconhece que Deus é o seu Criador, mas também assume que ele não consegue compreender o porquê Deus está fazendo aquilo com ele. E por fim, deseja sua morte. Pede que o Senhor o deixe em paz, e assim que ele morra, que ele vá até a terra da escuridão, a terra de trevas profundas, e assim encontre a morte. O propósito de Jó, capítulo 7 a 10, é aprofundar a crise espiritual de Jó e expor os limites daquela teologia da retribuição imediata dos seus amigos. A teologia que defendia que o sofrimento ele era parte do pecado. Após a falha inicial de Elifaz, Jó não apenas refuta as ideias dos seus amigos, mas também inicia um lamento mais intenso e pessoal que é dirigido diretamente a Deus, revelando um coração que oscila entre a fé no caráter de Deus e também a perplexidade, o sofrimento intenso
que leva Jó a se perder em pensamentos diante de tanta dor. Para os primeiros leitores, esse trecho confrontava a ideia de que todo sofrimento era sinal do desagrado divino, e que isso abria espaço para uma teologia mais robusta, centrada na soberania e no ministério de Deus, e que apontava para a necessidade de um mediador. O drama de Jó servia de espelho para toda aquela dor que o povo após o exílio estava passando. O sofrimento de Jó é intensificado pelo fato de Deus parecer distante. Para Jó, Deus não compreendia o seu sofrimento. E essa necessidade que Jó tinha é plenamente satisfeita na pessoa de Cristo. Cristo é o sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. É Ele quem sofreu, quem se fez homem e provou da morte por nós, sofrendo em nosso lugar, a fim de que nós pudéssemos ter consolo diante do sofrimento. O autor aos Hebreus destaca isso dizendo que era necessário que em todas as coisas ele, Cristo Jesus, se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do seu povo, pois aquilo que ele sofreu, ele também é poderoso para socorrer os que são tentados. Portanto, não devemos nos iludir e nem nos enganar, achando que Deus não se importa com o nosso sofrimento. O nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus que se fez homem a fim de que nós tivéssemos consolo pelo seu sofrimento, a fim de que nós tivéssemos esperança pela sua ressurreição dos mortos. A nova vida que temos hoje é desfrutada em Cristo Jesus e temos um chamado para confiarmos na mão de Deus. Nós podemos passar por muitos sofrimentos aqui, mas tudo aquilo que acontece com aqueles que amam a Deus e foram chamados para o seu decreto são para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados para o seu propósito. Assim, vivamos com fé, confiando na obra de Cristo e sabendo que todo sofrimento que passamos aqui não podem se comparar à glória que há de vir. Que tenhamos um coração esperançoso na transformação e na salvação que Cristo oferece nos novos céus e nova terra.